Olá, eu sou Samara Calisto, sou enfermeira, especialista em saúde da família e administração de sistemas de saúde. E atualmente eu sou mestranda em enfermagem pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Bem-vindo ao Grupo Intra e hoje nós vamos estudar sobre cálculo de medicação de enfermagem. A terapia medicamentosa é uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado do paciente que é utilizada ao longo dos anos na cura de doenças. Mais ou menos cerca de 90% das pessoas que procuram um sistema de saúde, seja ele hospital, posto de saúde, consultas particulares, públicas, qualquer tipo de atendimento, a maioria delas elas voltam para casa com alguma prescrição médica. Então, isso faz parte do cuidado, faz parte do tratamento de qualquer doença, de qualquer patologia. Então, a administração de medicamentos é um procedimento que ele pode ser realizado por vários profissionais de saúde, mas é muito comum, é muito familiar para a equipe de enfermagem. Então, a enfermagem está sempre convivendo com a administração de medicação. E principalmente quem trabalha na área hospitalar, é muito importante que ela saiba preparar essa medicação, calcular a medicação adequada, porque nem sempre o que está prescrito a gente tem disponível, então por isso que a gente tem que fazer todos os cálculos e conhecer como é que se faz esses cálculos e saber a forma de administrar. Então tem alguns conselhos que são básicos, como prestar bem atenção no que está fazendo, estar bem consciente, estar bem concentrado naquele procedimento, seja um simples preparo de uma medicação, como separar um comprimido para um paciente. Então, todo tipo de atenção é válida, porque qualquer descuido, você pode administrar esse comprimido para outra pessoa que não necessite daquela medicação. E é muito importante também você preparar a sua medicação para você administrar, porque aí você vai saber o que fez e vai poder se responsabilizar por tudo que aconteceu. E quando outra pessoa prepara, aí fica aquela dúvida e você acaba atribuindo a responsabilidade para o outro e tudo mais. Então, para evitar esse tipo de constrangimento ou incidente, é importante que você administre a sua medicação e você tenha preparado também a mesma medicação. Para realizar a terapia medicamentosa, o profissional, principalmente o enfermeiro, ele deve apresentar conhecimentos de farmacologia relacionados ao tipo de droga, ao mecanismo de ação, excreção, atuação nos sistemas orgânicos. Ele tem que apresentar um bom conhecimento de semiologia e semiotécnica, porque ele tem que estar apto àquela técnica que vai ser realizada. Até a própria preparação da medicação requer uma técnica adequada. Uma avaliação clínica do estado de saúde do paciente, ou seja, tem alguns medicamentos que não são indicados para as pessoas que estão em coma, que estão mais debilitadas do que outras. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E faz parte da equipe de enfermagem fazer essa avaliação também. Tem um preparo técnico e científico, principalmente conhecimento dos efeitos adversos da doença, que podem ser de grandes proporções. E o que é um medicamento? O medicamento é toda substância ou mistura de substâncias que, ao ser introduzida no organismo humano, ela preencherá uma das finalidades enunciadas a seguir, que são preventiva ou profilática, que é quando você recebe uma medicação para prevenir ou evitar algum tipo de patologia. Tem o tipo de medicamento diagnóstico, que serve para ajudar o profissional que está acompanhando o médico especialista a diagnosticar e também para indicar melhor qual a melhor localização do agente patológico e tudo mais. E tem a finalidade terapêutica, que é o tratamento em si. E relacionado aos efeitos dos medicamentos, nós temos o efeito terapêutico, que é aquele esperado, que é o efeito benéfico e desejado, que o medicamento provoca no organismo quando é administrado. Então, se eu estou com febre, eu vou tomar um medicamento antitérmico e a febre vai baixar. É esse o efeito terapêutico que eu vou adquirir. O efeito colateral já é um efeito paralelo ao efeito terapêutico, que é rotineiramente esperado, mas não é desejado. Normalmente não traz prejuízo, como
Medicamentos, né, antialérgicos ou antieméticos, eles trazem geralmente um efeito colateral como sonolência. Então, é um efeito que é esperado, você vai ingerir a medicação, vai esperar que fique sonolento e isso não vai trazer nenhum grande prejuízo para o seu organismo. Já o efeito adverso é um efeito nocivo, incômodo, originado da administração de um fármaco. Então, é um efeito totalmente contrário àquele que é esperado. Então, ele geralmente, ele não apresenta em todas as pessoas que consomem essa medicação. Geralmente, eles ganham mais força em determinadas pessoas. E temos as formas terapêuticas. Assim, o medicamento, ele é distribuído em várias formas. Nós temos os comprimidos, que geralmente são medicamentos em pó, eles recebem uma compressão e geralmente eles têm uma forma circular, uma forma arredondada, como esse da figura. Temos as drágeas, que são os grânulos de medicamentos, que eles são envoltos por uma película, uma camada de açúcar, geralmente são coloridos. Nós temos as pílulas, que são pequenas drágeas. Temos as cápsulas, que são medicamentos em pó ou grânulos, como essa figura, e são envolvidos em uma gelatina solúvel, ela se dissolve no intestino. Nós temos o supositório, que é uma forma alongada à base de glicerina, gelatina ou manteiga de cacau. O xarope, que é a mistura de medicamento mais açúcar, mais água. E o elixir, que é a mistura de medicamento mais açúcar, mais álcool. Então, dentre os grupos de medicamentos, nós temos alguns grupos que nós chamamos de grupos farmacológicos. Entre eles, nós vamos citar alguns, como os analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos, que é o grupo do AAA. Eles são usados para suprimir dor, inflamação e febre, nessa ordem. Exemplos deles, dipirona, ácido acetil salicílico, AS, o cetoprofeno e o diclofenaco. Os antiarrítmicos são usados para diminuir ou interromper arritmias cardíacas. Exemplo, procainamida, lidocaína e amiodarona. Os antibióticos, eles exercem uma ação antimicrobiana, que são produzidos por seres vivos através de cogumelos e próprias bactérias, ou produzidos sinteticamente em laboratório. Exemplo, penicilina, tetraciclina, ampicilina e cefalotina. E os anticoagulantes, eles são usados para tornar o sangue menos coagulável, como o próprio nome já diz. E ele limita ou previne a trombose. Exemplo, heparina. Os anticonvulsivantes, eles são indicados para o tratamento das convulsões. Então, eles são drogas que são usadas em epiléticos. Idantal, tegretol, os barbitúricos também. Os antieméticos, eles são usados para diminuir os sintomas de náuseas e vômitos, e até mesmo os episódios de vômitos. O metoclopramida, o Dramin, ondansetron. E os antihipertensivos, eles são usados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. O exemplo mais clássico é o captopril. Os antineoplásicos, também conhecidos como anticancerosos e citostáticos, eles são usados para inibir ou prevenir desenvolvimento de neoplasias. Exemplo, metotrexante. Os coagulantes, eles são usados para corrigir os efeitos da coagulação. Exemplo, vitamina K, também conhecida como canaquion, fator 8, crioprecipitado. E os corticoides, eles são indicados para tratamento de reações alérgicas, reumatismo, processos inflamatórios, etc. É o cortisol, o hidrocortisona e o dexametasona. Os diuréticos, eles aumentam a produção de urina, o furosemida, o manitol e o cloratiazida. E os opioides, eles são usados para tratar dores intensas, como as que existem no período pós-operatório e também nas pessoas que fazem tratamento de câncer e outras síndromes dessa natureza. Nós temos a morfina, a nalbufina e a meperidina.
Então, de acordo com a ação dos fármacos, nós temos dois tipos principais, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética. A diferença entre eles é que a farmacodinâmica, ela diz respeito às ações dos fármacos, aos mecanismos pelos quais os fármacos atuam. Então, é a forma de como um remédio vai ser desenvolvido no organismo, como ele vai atuar dentro da gente. E a farmacocinética diz respeito aos processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos, ou seja, é como o nosso organismo vai se comportar de acordo com o recebimento daquela medicação. Então, é o contrário. A farmacodinâmica diz respeito de como o medicamento vai atuar no organismo e a farmacocinética é como o organismo vai atuar de acordo com o fármaco. Ok? Então, para entender melhor assim, a farmacocinética, nós temos esses 4 fatores de distribuição, absorção, eliminação e biotransformação. O processo de absorção, ele consiste na passagem do fármaco desse local onde ele é depositado até atingir a circulação sanguínea. Então, de acordo com a via de administração dessa medicação, ele vai, a via, como o próprio nome quer dizer, é um caminho, ele vai percorrer o caminho mais fácil para chegar na circulação sanguínea. Um medicamento que é administrado intravenoso, diretamente na corrente sanguínea, ele, por exemplo, ele não passa pelo processo de absorção, porque ele não pegou nenhum outro caminho até chegar no sangue, ele foi diretamente para o sangue, ok? O processo de distribuição corresponde à transferência das moléculas do fármaco da circulação para os tecidos do organismo. E a biotransformação, os fármacos eles são substâncias estranhas ao organismo, das quais ele quer liberar. Para isso, ele sofre uma transformação que altera a sua estrutura química, permitindo a sua eliminação. Então, quando ele é inserido no nosso organismo vai passar por um processo de biotransformação dessa medicação. Então, ele vai interagir com o nosso metabolismo. Então, tudo isso pode ser alterado por fatores genéticos, de acordo com a idade, a raça. Então, não existe uma regra comum para cada medicação e para servir da mesma forma para todo mundo. Tem todo esse processo e cada processo tem uma reação diferente em cada pessoa. A biotransformação, ela pode ter lugar em vários órgãos, como no rim, o intestino, o pulmão e o fígado. E a excreção é onde eles são removidos do organismo para o meio externo, é a forma como saem. E as vias de administração. O método de administração dos medicamentos, ele depende de quê? Da rapidez desse medicamento, da sua formulação, da sua concentração, da natureza, da quantidade da droga que foi administrada e das próprias condições do paciente. E as condições do paciente, eles determinam muitas vezes a via de administração de certas drogas. Então, se eu tenho uma pessoa mais debilitada, ela não pode receber a mesma medicação de uma pessoa que se mostra bem mais saudável. E as vias de administração, elas se classificam geralmente nessas 4 principais vias. As vias enterais, as parenterais, a transmucosa e a tópica. As enterais e parenterais são as mais comuns. Então, a via enteral vem do grego, o enteron significa intestino. Então, ela se classifica como via oral, bucal também, quando diz respeito apenas à cavidade bucal, como eu vou administrar um termômetro ou então algum tratamento específico para a mucosa interna da boca. E a oral se relaciona como um comprimido que eu estou ingerindo através da boca, mas a via de administração dele vai ser oral porque ele tem que percorrer todo o processo até chegar no estômago. E de lá vai ter outros fatores também que vão influenciar o seu processo de absorção. Tem a via sublingual, a via retal, gástrica e a duodenal. Quais são as vantagens da via enteral?
A distribuição é lenta após a distribuição oral, então com isso se evita a ocorrência de rápidos níveis sanguíneos elevados. Além disso, existe uma menor probabilidade de apresentar efeitos adversos. As formas posológicas disponíveis para administração enteral, elas são convenientes e não exigem uma técnica estéril, como, por exemplo, os comprimidos, as drálgias, as cápsulas. Não necessita que, obrigatoriamente, o paciente tenha que ir a um hospital ou necessite de hospitalização para receber aquela medicação. A desvantagem: taxa de absorção varia de acordo com o paciente, de acordo com a medicação. Pode ocorrer irritação da mucosa e, com a administração oral de alguns fármacos, pode ocorrer extenso metabolismo hepático antes do fármaco alcançar o seu local de ação. Uma das principais é a via oral, como eu falei. Então, a principal vantagem, mais econômica, o mais acessível, todo mundo, toda a população tem acesso a uma medicação por via oral. É de fácil administração, qualquer pessoa pode se automedicar. E também tem segurança ao paciente, então ele não tem um risco de se contaminar e se machucar. Qual a principal desvantagem? A maioria dos medicamentos tem um sabor desagradável. É muito comum causar automedicação, então por conta dessa facilidade de administração e por conta da facilidade de se conseguir essa medicação, o risco de automedicação aumenta por isso, porque todo mundo acha que a filha da minha prima tomou e deu certo, então eu vou tomar também. Então, isso a gente sabe que isso não deve acontecer. Cada medicamento reage de uma forma diferente em alguns tipos de pessoas. Então, tem que passar pela assistência médica, tem que ver qual o caso, tem que ser avaliado para ver qual a medicação adequada. Nessa via também temos uma dificuldade grande de medir a absorção. Não é uma via apropriada para pessoas inconscientes, comatosas ou pessoas desorientadas, como alguma patologia degenerativa, porque elas podem acabar se engasgando com essa medicação oral. Apresentam geralmente manchas dentárias, tem uma diminuição da absorção pela ação do suco gástrico e irritação gástrica e vômitos. A via sublingual é uma variação da via oral. Os medicamentos sublinguais, eles são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual. Os medicamentos administrados por essa via promovem o efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de se dissolverem mais rápido, deixando poucos resíduos na boca. É uma via muito utilizada para a administração de medicamentos em casos de urgência, como um ataque cardíaco. Mas vale lembrar que nem toda medicação, principalmente medicação indicada para a via oral, deve ser administrada por via sublingual. Os medicamentos sublingual, eles já vêm sendo indicados na sua composição, na sua embalagem, na bula também tem. Então, é bom não misturar, porque nem sempre o medicamento que é indicado pela via oral, que vai ter todo um processo de absorção até chegar na corrente sanguínea, ele vai ter o mesmo efeito se for por via sublingual, apesar de que vai ser um resultado mais rápido. Entretanto, pode haver vários efeitos colaterais. Na via retal, são medicamentos em forma de supositórios, por exemplo, introduzidos através do canal anal, que geralmente tem um efeito sistêmico. Então, a via de entrada, apesar de ser o canal anal, ele tem um efeito que vai atingir todos os órgãos. É indicado para as pessoas comatosas, inconscientes ou com náuseas e vômitos, que ao ingerir a medicação por via oral, elas vomitam a medicação. Qual a principal vantagem? Protege os fármacos susceptíveis da inativação gastrointestinal e hepática, porque somente 50% deles, desse fluxo venoso retal, é que tem acesso à circulação porta. E qual a principal desvantagem? Que a sua absorção ela pode ser incompleta, especialmente em pessoas que têm uma motilidade intestinal aumentada, e essa via também não é muito aceita, principalmente por conta de preconceitos, vergonha, timidez e tudo mais. A via gástrica,
é a administração de medicamentos por sonda nasogástrica ou por gastrostomia. Ela é feita através da introdução do medicamento na sonda. É utilizada para pacientes inconscientes ou pacientes impossibilitados de deglutir por vários fatores. Os medicamentos sólidos, eles são dissolvidos em água e introduzidos na via gástrica com a seringa. Então, é introduzida essa sonda, que vai ser por via nasal ou via oral, e ela vai estar diretamente ligada ao estômago. Então, toda a alimentação vai ser introduzida nessa sonda em forma líquida.